Olá, eu sou Luiz Gustavo de Oliveira Barbosa, mas eu prefiro ser chamado de Gustavo. Eu sou uma pessoa não binária e gay. Eu percebi que eu sentia atração por pessoas do mesmo sexo na minha adolescência mesmo, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E eu fui realmente me aceitar assim com os 17, entender que eu não era uma pessoa hétera com 17 anos. Essas represálias, às vezes, elas não vinham diretamente, mas elas vinham na forma, assim, de humor, assim, depreciativo, obviamente. Cresci a vida toda vendo, por exemplo, pessoas próximas fazendo coisas vexatórias, fazendo chacota com pessoas, assim, que não estão dentro do padrão heteronormativo. Então, aquilo, querendo ou não, era uma forma de represália, mas não era tão direta no quesito de, não faça isso, porque você é homem, você não é menina, etc, etc, mas a gente sentia, a gente que é LGBT, a gente sente, a partir do momento que a gente percebe, a gente sente que essas coisas, que uma piadinha ali não é só uma piadinha, sabe? É algo que te diz muito mais por trás. Enquanto não binário, eu acho que eu nunca vi nenhuma representação enquanto eu era adolescente. Quando eu fui criança, eu nunca vi nenhuma representação, não me lembro, não me recordo de nenhuma representação. Enquanto gay, eu entendo que as representações que a gente tinha na mídia eram sempre coisas engraçadas, eram sempre fazendo piléria da gente, do jeito, o estilo gay de ser, que é um estilo afeminado, era sempre aquele gay que tava lá como chaveirinho, era sempre aquele gay que tava lá pra ser o alívio cômico, às vezes, sabe? Não era nunca como essa coisa de uma pessoa que tá lá e aí ela pode ter um final feliz, ela pode viver a história dela sem represálias. Não, era sempre aquela pessoa que era motivo mesmo de chacota. Então isso foi bem triste, assim. Me recordo, assim, de algumas vezes que eu tava dançando, assim, que não era uma música que era vista como uma música de um menino dançar, por exemplo, a Lady Gaga. Eu adorava a Lady Gaga, assim. Teve uma vez que eu me recordo, assim, eu e uma prima minha, a gente tava na estrada, assim, perto de casa, que eu vim de um contexto rural também, e eu lembro de estar dançando, assim, no chão, e aí uma vizinha passou, e ela só ficou me olhando, assim, sabe? E aí eu lembro que aquilo, eu me reprimi muito na hora, e tanto que hoje eu, com uma pessoa que tem 21 anos, eu só consegui me libertar e soltar o meu corpo para dançar com 21 anos, por exemplo, sabe? Eu tive todo esse bloqueio e eu fui entender futuramente que essa coisa de que eu nunca dancei e as pessoas sempre me falavam, você é duro, até porque, tipo assim, o homem ele não pode rebolar, o homem ele não pode ter essa coisa do gingado, entendeu? Então, a partir do momento que eu fiquei que eu tive essa experiência, que eu tava dançando, uma coisa que eu gostava, e eu fui reprimido por um olhar. Por um olhar, eu fui reprimido por um olhar, e aquilo me causou, assim, muitos anos que eu não conseguia me soltar para dançar, sabe? Então, eu demorei muito tempo para isso. Consumia muito desenhos, assim. Eu nunca. E é um fato até engraçado, porque eu nunca gostei daqueles desenhos muito assim. Lutinha. Eu nunca gostei daquele anime que falava, vamos lutar, que esse aquilo. Não. Os meus estilos de desenhos era sempre algo assim, muito colorido, era sempre algo muito de fantasia, era sempre algo muito lúdico, assim, sabe? Nunca foi daquela coisa de, porradaria e vamos lutar, que isso, que aquilo. Nunca aconteceu isso, não. Eu nunca olhei pra um personagem e falei, nossa, ele parece comigo. Então, ao mesmo tempo de que essa falta também de falar, nossa, eu nunca tive um personagem na minha infância que eu olhava e falava, nossa, ele é igual a mim, sabe? Então, isso também pode estar aí uma falha de que diz que eu talvez nunca fui representado por esse desenho que eu assisti, entendeu? Então, eu percebi que eu sempre gostei muito do desenho assim, inclusive o desenho da minha vida, que o meu preferido é Bob Esponja. E aí, o Bob Esponja, ele sempre teve aquele estigma que ele era gay, sabe? Sempre teve aquele estigma, porque ele era escandaloso, ele era um pouco afeminado, ele era muito carinhoso. Então, eu acho que se eu tivesse que falar olhando pra trás, assim,
algum desenho que me identificava mais era Bob Esponja, assim, porque era algo que eu olhava pra ele e eu falava, eu gostava de ver. E aí eu não sei se é por essa identificação de que ele tinha essas características ou se era essa identificação porque eu só gostava mesmo de me entreter com aquilo, sabe? Mas olhando pra trás agora, não teve nenhum, assim, que eu falei, nossa, eu me olho, vejo exatamente, eu quero ser como essa pessoa, assim, nos desenhos, sabe? Eu não sei como é que tá hoje, porque hoje, assim, com essas mídias, tá tudo muito diferente, mas né, na nossa época, assim, o primeiro contato que a gente tinha era claramente com o desenho, era com desenho animado. Então você ter outras formas, outros corpos, outras sexualidades representadas num desenho animado, eu acho que seria, assim, maravilhoso, seria esplêndido, assim, sabe? Porque querendo ou não, esses desenhos e como essas representações são só de corpos heterossexuais, são só com essas relações assim, né, heterossexuais, você também tem ali uma máquina de produção de corpos heterossexuais, de corpos masculinizados, de corpos feminilizados, sabe? Então, diz muito de uma masculinidade, de uma feminilidade que, às vezes, a gente que é queer, que a gente que foge desse padrão, é representado, assim, sofre muito por causa dessas representações. Quando saiu a capa, quem que teve na capa da Folha, que teve aquela HQ Era o Superman? Sim, teve. Lembro do Superman quando teve, assim, aquele boom de conservadorismo, de coisas reacionárias, assim, envolvendo políticos e censura lá no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi o Crivella, que era prefeito na época, ele censurou, assim, porque você tem a produtora, muitos anos depois que nunca tinha comentado daquilo, você vem e aí você lança uma HQ que tem um super-herói, que era um símbolo totalmente masculinizado, símbolo de masculinidade, símbolo de heterossexualidade, e quando ele aparece beijando uma pessoa do mesmo gênero, você fala, opa, peraí, o que é isso? O que é isso, sabe? Outro desenho que me recordo, que é In a Heartbeat, não sei se é esse o nome, que é dos dois menininhos que eles têm a metade do coração, depois eles juntam assim, sabe? É muito fofo. É muito fofa, sabe? Se algum dia eu tiver um filho, uma filha, eu vou mostrar aquilo com certeza, assim. Uma das primeiras produções que eu vou ter orgulho de mostrar vai ser aquela produção, porque aquilo é uma produção que é realmente voltada para criança, e muito dessas eu não sei, assim, mas quando eu lembro de muitos desenhos animados, assim, que são voltados para esse público infantil, eles têm muito de uma, não sei se pureza é a palavra certa, mas uma leveza. Eu acho que talvez a leveza se caiba mais aqui nesse contexto. Eles têm uma leveza que, a partir do momento que você vê que são só literalmente dois meninos, e aí eles têm um coraçãozinho partido, eles se juntam o coraçãozinho dele, sabe? Olha a mensagem que por trás tá carregando isso tudo, que realmente, assim, gente, pessoas de todos os gêneros podem se amar, entendeu? Independente do gênero, a pessoa pode se amar, você tá entendendo? Eu posso amar uma pessoa do meu gênero e tá tudo bem. Olha a mensagem que por trás de um coraçãozinho junto, dos dois, assim, e ele se juntando e batendo feliz, olha a mensagem por trás disso tudo. Então eu acho, assim, que é maravilhoso esse movimento que, após, assim, demorou. Vamos combinar, assim, que não foi aquela coisa do, tipo, de ontem pra hoje, ai, gente, ó, pá. Foi fruto de luta, foi fruto de muito tensionamento, entendeu? Então, depois de todo esse tensionamento, ainda assim, acontecer essas coisas, assim, é maravilhoso, assim, sabe? Essas representações. Olha, eu vou ser bem sincero, assim, ódio, repulsa, tristeza, angústia, uma sensação de inconformismo, porque essas pessoas, elas não respeitam pessoas como eu, sabe? Elas não entendem que a nossa forma de viver é uma forma válida. Eles não entendem que a nossa vivência é uma forma válida de viver. E quando eu olho para todos esses apontamentos aí, é muito engraçado, porque quando eles falam, a gente tem que proteger as nossas crianças,
A gente tem que observar o que as nossas crianças estão consumindo. É claro que vocês têm que observar o que uma criança está consumindo. Vocês têm que observar se uma criança não está consumindo, por exemplo, alguma coisa relacionada, nociva, que pode ser realmente nociva ao desenvolvimento dela, como, por exemplo, você incitar que uma criança goste de armas, sabe? E isso é uma coisa que deveria ser fiscalizada pelos pais. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem que levar em consideração também é que quando se trata do que a criança consome, do que a criança assiste, sempre todo mundo tem algo a dizer, entendeu? Isso é muito engraçado. Até porque, se você levar em consideração, o corpo da criança é um lugar de disputa, é um campo em disputa o corpo da criança. Porque é ali que a criança consegue, assim, adquirir os seus valores para a vida. Às vezes a gente tem muito dessa ideia de que a criança... A gente pode pensar isso ingenuamente, né? A criança não vai entender isso, às vezes não é hora de falar. Por que não é hora de falar para essa criança? Sendo que essa criança é você que molda ela, sabe? É você que também dá essas influências para essa criança. Por que eu não posso falar para essa criança que existem outras formas de relacionamento que são válidas, relacionamentos afetivos, né? Que são válidas, mas eu posso deixar essa criança receber influências de relacionamentos héteros, entendeu? Heteronormativos. Por que eu posso deixar essa criança receber essa influência de um menino que brinca de carrinho, um menino que brinca com os amigos e meninas que brincam com as amigas e nesse quesito brincar com os amigos de carrinho, de coisas assim, de bola, sabe? As meninas têm que sempre brincar de boneca. Então, ao mesmo tempo que você observa que as brincadeiras que são retratadas nesses desenhos, as situações, ainda dizem muito de um lugar que é relegado para essas crianças, é relegado ao lugar que é esperado para que essas crianças, assim, quando cresçam, ocupem esses lugares, é sempre um lugar heteronormativo. É sempre um lugar cis-heteronormativo, né? Ou seja, não tem espaço para pessoas trans, por exemplo. E aí, quando você olha para isso, você fica... Mas quem defende essa criança? Todo mundo quer defender a criança, mas a partir do momento que essa criança está recebendo estímulos héteros, aí tá tudo bem. Aí tá tudo bem, mas agora, em momento algum, se tiver alguma coisa que fuja desse padrão heteronormativo, aí tá errado. E agora, vem pensar comigo. Nós, enquanto crianças queer, crescemos tendo essa influência hétero a vida inteira em desenhos. A vida inteira em desenhos, sabe? E o que nos causou isso? A gente virou hétero por causa disso? Não. A gente vive a nossa sexualidade, vive a nossa identidade de gênero da mesma forma. A única coisa que influencia é nos traumas que você tem depois. É na não aceitação, sabe? É você não conseguir, por exemplo, se relacionar, mesmo que depois de muito tempo você entendendo a sexualidade, sua sexualidade, é você, por exemplo, não conseguir viver ela plenamente porque você tem medo de apanhar na rua. Você tem medo de sofrer uma violência. Você não consegue lidar com um relacionamento afetivo porque todas as formas de relacionamento que você teve contato durante toda a sua vida foram relacionamentos héteros. E aí a pessoa que também é queer, que você relaciona com ela, ela não consegue entender também como que funciona esse relacionamento de vocês dois, sabe? Então, isso são coisas que às vezes a gente fala, é só um pontinho aqui, não vamos botar não, gente, é um pontinho só pequeno aqui, pra que botar, sabe? Uma criança assistindo outras formas de existência, assim, sabe? Dentro de um desenho, mas que lá na frente vão fazer totalmente diferença. Vão fazer totalmente diferença, porque é na infância que a gente constrói os nossos valores, constrói também o que a gente pode, o que a gente não pode ser, o que a gente reprime, o que a gente não pode reprimir. Causa revolta mesmo, causa revolta. E tem que causar revolta na gente mesmo, porque a partir do momento que a gente fica passivo recebendo isso tudo, a gente só vai continuar sendo oprimido e oprimido e oprimido e oprimido e oprimido para sempre. A partir do momento que a gente não levanta e não usa a nossa voz e não luta, igual pessoas que lá atrás lutaram, sofreram, morreram
E para que a gente estivesse, por exemplo, falando sobre isso hoje em dia, para que a gente tivesse, por mais que mínimos, desenhos com pessoas LGBTQIA+, sendo representadas neles, e que vão vir muitos e muitos e muitos mais ainda, até porque a partir do momento que a gente começa, ninguém para a gente mais. A partir do momento que a gente levanta a nossa voz pela primeira vez, ninguém faz a gente parar, entendeu? De levantar a nossa voz. Eu acho que daqui pra frente a gente só tem a ganhar, mas a gente também não pode ficar passivo nisso. A gente tem que sempre lutar, para que no futuro as gerações que vão vir, os nossos filhos, os nossos netos, possam viver a sua diversidade, viver a sua maneira de existir plenamente. E educação sexual, e também lembrando, né, que educação sexual não é ensinar a criança e botar a criança a fazer sexo, por exemplo, mas ensinar elas a como identificar, por exemplo, abusos. E que geralmente são cometidos por essas pessoas que dizem pessoas de bem, entendeu? Eu não lembro, por exemplo, de ter tido uma educação sexual na minha escola. Não lembro de ter tido educação sexual na escola, a ponto de falar, tipo assim, da gente conseguir identificar um abuso. Principalmente pra gente que é queer, a gente não é ensinado formas de prevenção, por exemplo, no sexo homossexual. Você não entende como que acontece, você tem que descobrir por onde, por outras formas. Por formas, às vezes, assim, que não são didáticas o suficiente pra te ensinar, sabe? E formas, às vezes, que você descobre, que você fala, tipo assim, opa, às vezes seria muito mais saudável pra mim descobrir por alguém que entende no quesito, assim, mais didático, de explicar igual um professor. E aí você tem esse tanto do número de abusos aí acontecendo. E também é um papel da escola, que é educar essas crianças, e não é educar igual já comentei antes, que não é educar para estão querendo ensinar ideologia de gênero. Esse termo nem existe. Ideologia de gênero não é reconhecido na literatura científica. Ideologia de gênero é uma mentira inventada. É uma mentira inventada por grupos ultraconservadores para ainda manter as crianças longe desses assuntos. E queriam ser realmente assuntos de interesse de toda a sociedade. Porque não quer proteger a criança? Protege a criança de um abuso. Não é você falando, por exemplo, que a escola vai doutrinar as crianças, que vai dar kit gay nas escolas. Gente, que kit gay? Nunca existiu, outra mentira deslavada. Então, o que me parece é que são mentiras contadas, repetidas e repetidas vezes, a fim de firmar uma narrativa que impede realmente a proteção dessas crianças, sabe? A partir do momento que você impede uma criança de ter uma educação sexual saudável, e educação sexual é saber que, tem uma pessoa aqui que tá tocando na minha genitália. Isso não é legal. Sabe, eu não deixei essa pessoa tocar na minha genitália. Sabe, eu não confio nessa pessoa. Ou às vezes é uma pessoa que você confia, que tá dentro daquele ciclo ali, mas que a criança, ela não tem às vezes esse tique de falar, opa, peraí, o que tá acontecendo? Entendeu? E aí, com os meios que você pode usar para chegar a essas crianças, para ensinar essas crianças, o meio que você poderia, que é igual um desenho infantil, e que após que se ocorrer novamente um desenho infantil falando, opa, se tem alguém te tocando ali e você não gosta, fale com um adulto que você confia, vai ser criticado. Vai ser criticado, igual a escola é criticada. A minha mãe, ela falou, eu não sabia, tal. Aí ela até comentou, você lembra quando você perguntou pro seu pai o que era sexo? E aí ela só virou pro meu pai e falou, tipo assim, se vira. E aí na época o meu pai, o que ele fez? Meu pai, caminhoneiro, assim, homem, né? Ele pegou uma revistinha que ele tinha, uma revistinha pornô. E aí ele colou algumas páginas, assim, deu uma rabiscada numas coisas que são, tipo, bem pesadas pra minha idade, que eu tinha uns 9 anos na época, assim, sabe? E aí ele pegou, ele e minha mãe, assim, fizeram uma reedição no negócio, coloriram algumas coisas que eu não poderia ver na época, mas me entregaram. E aí eu lembro que eu olhei aquilo e falei, tá, o que é isso? Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas é realmente assim? E assim, é uma erotização.
Imagina eu com 9 anos olhando para aquilo, recebendo aquele estímulo, vendo aquela erotização, sabe? E aí, eu lembro que na época eu olhei a revista e eu ficava, tipo assim, poucas vezes eu peguei. Eu peguei a revista pra ler ela inteira uma vez, quando eu recebi a revista, pra mim ver o que se tratava. Se eu abrir ela mais 2 vezes na minha vida, foi muito. E é muito engraçado porque se fosse realmente essa coisa de escolha, era pra mim ter sido hétero. Até na questão sexual da coisa, até na forma prática, né, na forma de se fazer um sexo, eu fui apresentado um sexo hétero. E eu virei pra ela e falei, eu já sou gay. Eu não tinha essa ideia de como fazer de uma forma segura, de como respeitar, de conhecer esses corpos. E, obviamente, dá pra você também, assim, não dá pra culpar 100% os pais, até porque, provavelmente, eles não tinham essa informação também. Não, como que, tipo assim, os meus pais chegam pra mim e falam, olha, tem essa forma aqui de fazer, tem essa forma aqui de fazer, tem essa forma aqui de fazer, tal, várias. Eles não tinham essa informação também de como fazer de outras formas. E às vezes, assim, nem consideravam que essas formas existiam, ou às vezes nem consideravam que eu poderia fazer daquela forma, porque eles me pensavam numa matriz heterossexual, cis-heterossexual, sabe? Então, essas desmistificação de que existe uma única maneira, que é a maneira cis-heteronormativa de fazer, ela é muito benéfica para todos. A gente só tem a ganhar, entendeu? Tanto na prevenção, quanto na aceitação, quanto menos traumas futuramente, tanto pela questão sexual, tanto pela questão de aceitação. E aí é uma coisa só positiva pra gente, só positiva. Eu lembro que eu tava assistindo aquela novela da Cor do Pecado. Inclusive, assim, todas as críticas ao nome da Cor do Pecado. Eu lembro que, assistindo aquela novela, tinha um ator que eu olhava pra ele e eu falava... Eu sempre tinha a imagem desse ator na minha cabeça, durante toda a minha vida. Uns tempos atrás, eu lembro de ter reencontrado ele nas redes sociais. Por algum motivo, assim, eu encontrei ele nas redes sociais. E aí eu lembrei do personagem que ele tinha feito. Na época, não sei se na Cor do Pecado ele era um vilão, alguma coisa assim, mas eu olhei pra aquele homem e aí, entendendo, assim, a minha sexualidade depois, eu olhei aquilo e falei, eu achava ele bonito. O meu primeiro crush na minha vida nunca foi uma mulher. Foi um homem, ator de TV. E eu nunca tinha me dado conta disso até o momento que eu me libertei e eu consegui entender que a minha sexualidade nunca foi um erro. Nunca foi um erro. E que eu poderia viver dessa maneira. E aí eu sempre gostei dele a minha vida toda, sabe? Porque foi realmente a primeira pessoa que eu olhei, eu falei, que pessoa bonita. Eu tive esse estalo e eu falei, meu primeiro crush na vida foi um homem. E eu só fui me entender que eu gostava de meninos, mais ou menos os 12 anos ali, e só me aceitar com 17. Então são coisas assim, são... que a gente que é LGBTQIAP+, que a gente que é pessoa queer, que a gente que é uma pessoa que não é heterossexual, a gente tá sujeito a viver, né? Porém, até chegar isso num nível que uma criança poderá ter contato daquilo durante o crescimento dela, durante o desenvolvimento da vida dela, da infância, ainda tem muita luta por trás. É uma luta que a gente deve... Não é uma luta que a gente tem a opção, é uma luta que a gente deve comprar. É uma luta que a gente deve estar ali apoiando e lutando para que isso aconteça. Para que os futuros jovens, os futuros adultos, essas futuras pessoas que vão crescer, não cresçam com os traumas que a gente cresceu. Não cresçam com as opressões que a gente sofreu.